Cara, eu cheguei à conclusão que a situação do Vasco é espiritual, mano. A situação do Vasco é espiritual porque mais de 20 anos o Vasco nessa draga aí, cara. A gente teve um respiro ali em 2011 conseguindo um título da Copa do Brasil. Mas dos anos pra cá, mano, é só tristeza, irmão. É só fracasso. Equipes com jogadores de baixo nível. Essas pessoas que tiveram, todas são culpadas, que tiveram de frente do Vasco nesses últimos 20 anos aí. Todos os políticos aí, todo mundo que entrou, que fez um péssimo trabalho, lesando o clube, são culpados. Aí você vê hoje em dia as coisas que acontecem no Vasco. A venda do futebol para a pior empresa que existe. Empresa de pessoas que não prestam. Promessas mentirosas de pessoas quando queriam vender o futebol, falando que o Vasco ia rivalizar com o Manchester City, que a empresa tinha uma massa crítica, tinha bala na agulha. Cadê essas figuras? Cadê essas figuras? Os youtubers grandes do Vasco deveriam convidar essas pessoas que estavam de frente da venda, que passavam aquelas promessas tudo mentirosas, aquelas bravatas. Cadê essas pessoas? A gente tem que se perguntar. Os sócios, os vascaínos, os torcedores têm que lembrar, trazer no YouTube esses vídeos gravados na época da eleição, na época que queriam vender o futebol para a empresa 777. Então a situação do Vasco é espiritual, irmão. A situação do Vasco é espiritual. A gente vê clube conseguindo montar uma equipe, conseguiu ser campeão de campeonatos, devendo mais que o Vasco. Nada no Vasco dá certo. Você vê equipes com uma folha salarial que não é do nível de Vasco, não está na altura da folha salarial do Vasco e consegue posições melhores nos campeonatos. O Vasco é uma verdadeira bagunça, uma briga de vaidade na política, que é um câncer do clube, essa política do Vasco. Chega uma hora que cansa, mano. Chega uma hora que cansa. Eu sou da época que o Vasco era chamado de Cele Vasco. O Vasco tinha jogo da seleção que tinha 6, 5 jogadores convocados titulares. Eu me lembro até contra a Venezuela, o Vasco jogou. Tinha Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler, Jorginho Paulista, Romário. Hoje em dia o que a gente vê? Jogadores que vêm pro Vasco não tendo um contrato, oferecido para outros empresários, jogadores que vêm no 0800. Então são muitas coisas que a gente vê que a gente fica triste, mano. E eu só tenho essa resposta, é espiritual, mano. A situação do Vasco é espiritual. Você vê diferentemente do rival. O rival, antigamente, ele tinha uma fama de mal pagador, até chegar uma pessoa competente que organizou a saúde financeira do clube. Hoje em dia os caras colhem os frutos. Os caras tiveram sorte nessa parte. Lá atrás teve uma pessoa séria que entrou e trabalhou e fez acontecer. E no Vasco a gente não tem essa sorte, irmão. No Vasco a gente não tem essa sorte. Não é só a incompetência das pessoas que passaram no Vasco, mano. Também tem o fator espiritual, mano. Eu acho que o São Januário tem que ser benzido. São Januário tem que ir pastores lá, pessoas de outras religiões, qualquer tipo de crença, as pessoas que acreditam, porque a coisa no Vasco é espiritual, irmão. A coisa no Vasco é espiritual. Você vê, teve uma parte naquela época que o Flamengo não pagava, teve até uma frase antiga, né, que o Vampeta, na época que jogava lá, não recebia. Ele até falou: eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. E hoje em dia isso mudou, irmão. Essas coisas que aconteceram lá no rival, a gente fica na torcida que acontece aqui no Vasco. Que um dia isso venha acabar. Que essa maldição seja quebrada, irmão. É só isso que eu peço.